Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões aqui para segunda. Olha eu aqui, ó. A gente tem aqui, ó, carta da cobra, carta do navio, baralho da criança, né? O das crianças, né? E você já sabe, escolhe um para eu te passar a energia geral no final do vídeo, tá bom? Temos também aí a corrente de orações. Você já sabe como funciona, deixa o seu amém que é muito importante. E é só você deixar o seu amém e pronunciar a quantidade de vezes o versículo da nossa corrente, que é este que está na tela. Tudo bem? Vamos às previsões? Então vamos lá. Signo de Áries, área da saúde, Áries. Olha, a carta da torre. Atenção, essa carta fala de desconforto, de situações tensas na tua saúde, tá? Se você já tem algum problema, precisa cuidar mais. Área profissional é a carta da Rainha de Copas, simboliza uma mulher que pode te ajudar, que pode querer o seu bem e se dispor aí a prestar auxílio a você dentro do campo profissional, tá? Se você vai passar por entrevista, fala que a entrevista flui bem, mas tem que ver se o horóscopo mensal marca a contratação. E se você está à procura de vaga, a carta da Rainha de Copas fala para você procurar por mulheres que possam te auxiliar, né? Área que... Deixa eu até separar um pouquinho mais as cartas. Área que... amorosa é a carta da sacerdotisa. Essa é uma carta que fala muito de coisas calmas e quietas, né? Não há muita interação, muito contato. Tende a ter uma energia de menos contato, entendeu? Menos interação. Então aproveita para cuidar de outras coisas da sua vida, porque não é um dia muito quente, vamos dizer assim, de muitas coisas para acontecer dentro da vida amorosa, tá? As coisas ficam um pouco mais paradas. Se você está conhecendo alguém também, a situação não é muito promissora. É uma carta que muitas vezes fala que coisas estão sendo guardadas e não estão sendo ditas, né, por uma das partes ou até pelas duas partes. Se você não tem alguém, também é uma carta mais parada, não promete grande situação, tá? Olha, sua cor você pode usar o castanho e recitar 2 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, tá? Dificuldade de realizar as coisas em casa. Eu acredito que são coisas da rotina que você não consegue realizar muito bem dentro de casa, né? Não esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, área da saúde, Touro. Olha só. O Pajem de Paus é uma carta de mais vigor. É a carta do jovem, né? Fala que você hoje sente como se seu corpo estivesse mais jovem, para se regenerar, para ter mais disposição. Área profissional, o mundo. O mundo é uma carta de equilíbrio e realização, que diz que você tem facilidade para realizar os teus projetos aí, colocar eles em prática. E também é uma carta de certa popularidade, né? Então favorece movimentação no comércio e coisas assim. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de equilíbrio, fala que a entrevista tem equilíbrio, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, é uma carta boa sim para vagas diferentes surgindo aí para você se candidatar, tá bom? Olha, área amorosa é a carta do mago. O mago é o início, é a novidade. É um período de iniciar novas coisas dentro da vida amorosa, é um período de iniciar uma nova fase, passar por uma nova etapa, né? Virar a página e com isso renovar o amor, tá? É uma carta boa para você dar início a novos hábitos, comportamentos e situações dentro do relacionamento de vocês, tá bom? Você está conhecendo alguém? É uma carta que fala assim que coisas estão começando entre vocês. Porém, é uma carta também que fala que ainda há muito que amadurecer, tá? Se você não tem alguém, essa carta traz favorecimento sim para você conhecer gente diferente. Aí depende se você vai te agradar ou não. Mas que traz favorecimento aí para você entrar em contato com pessoas diferentes, traz. Bom, sua cor. Então, sua cor é o verde, pode recitar 2 vezes o versículo da corrente, ok? Dados astrológicos.
Pouca comunicação espiritual, né? Você precisa reforçar o teu espiritual que você não está conseguindo ouvir, né? Sentir o espiritual na tua vida, sentir a sua intuição. Não se esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, área da saúde, é a carta do 4 de paus. É uma carta de resistências, você já tem algum problema, pode continuar cuidando que aos poucos você vê melhora. Área profissional 3 de ouros, carta boa. Boa para o comércio, boa para as negociações, boa para você pedir auxílio, pedir assistência, tá? Uma carta que traz essa capacidade aí. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também boa, diz que você flui bem. Só veja o horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, também é uma carta que traz favorecimento para você encontrar vagas para se candidatar, ok? Área amorosa é o 10 de espadas. Essa carta ela é uma carta difícil. Ela fala de situações que vão contra. A maré vai contra os seus planos dentro do relacionamento amoroso. Por isso é bom ter poucos planos, de preferência nenhum até, tá? Se tem alguma coisa planejada para hoje puder remarcar, seria o ideal, para evitar essa energia difícil. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, tá? Fica mais no teu canto, evite criar muitas situações hoje, porque as coisas tendem para o desequilíbrio. Você não tem alguém, essa carta não favorece, diz que a maré não te traz peixe novo para cair na tua rede. Tá bom? Sua cor, então, é o branco e pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados aqui, ó. Forte questão sexual. As coisas aqui no amor não dão muito certo na conversa, nos planejamentos, mas na cama vocês podem dar certo, viu? Então pode aí praticar. Não esquece do baralho da criança no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer. Área da saúde é imperatriz. Imperatriz é fertilidade. Para quem precisa, se você precisa. Lógico que sempre tem que ver o horóscopo mensal, porque ele é que fala mais forte quando é fertilidade. Mas também fala de melhora do sistema imunológico, fortalecimento do corpo. Área profissional 6 de paus. 6 de paus muitas vezes é a carta de resultados positivos chegando até você. Muitas vezes essa carta pode simbolizar você à espera de alguma coisa e é aprovada, espera de um contato, ele vem, entendeu? O contato é feito, enfim. Geralmente você está esperando alguma coisa, essa coisa acontece positivamente para ti. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa, diz que tem um bom clima aí, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala sim de oportunidades que você fica sabendo, entendeu? E às vezes se você enviou currículo, coisas assim, às vezes ela pode dizer que você recebe um convite. Área que é amorosa é o imperador. O imperador não é uma carta muito amorosa, ele cumpre mais com o que é da responsabilidade dele, só que cuidado para você não ficar carregando o problema dos outros, porque você quer ajudar os outros, né? Você quer ajudar a pessoa amada materialmente e você tem que tomar cuidado para não passar do limite. Se você está conhecendo alguém, também você tende a se preocupar mais com assuntos profissionais e outras questões do dia. Não é uma carta muito quente. E se você está à procura de um relacionamento, diz que hoje você não procura. Hoje você fica no teu canto, né? E aí as coisas não acontecem muito para ti. Bom, sua cor é o dourado e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, dificuldade de receber ajuda financeira, tá? Então presta atenção, não esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde, Leão. Olha só, o cavaleiro de ouros. É uma carta de progressiva energia, né? De melhoras. Então aproveita aí, só que é uma carta lenta, viu? Área profissional, rei de paus, pode falar de algum homem aí que pode te ajudar nos teus afazeres, nas tuas situações profissionais, que venha a teu benefício. Então aproveita. Se você
Vai passar por entrevista também, diz que há boa disposição para essa situação desenrolar. Só veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, é uma carta que fala de algum homem que pode te ajudar, né? Área aqui amorosa é o Rei de Ouros. Então, o Rei de Ouros é uma carta mais material e menos emocional, mais dada aí a organização do dia entre você e a pessoa amada do que propriamente a demonstração de muito afeto e sensualidade. Então é uma carta que diz que você tende a cumprir ali com aquilo que é padrão dentro da relação, porque você se dedica aos seus afazeres mesmo do dia. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, tem nem o que acrescentar. Se você não tem alguém, diz que o seu foco é mais o profissional, né? E, portanto, é isso que se desenvolve, tá bom? Olha, sua cor eu vou te indicar o cinza e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, aqui fala assim de imprevistos desfavoráveis dentro da vida amorosa. Cuidado então, tá? Não marca muitas coisas aí com a pessoa amada. Não se esquece do baralho da criança no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Virgem, área da saúde, Virgem. Olha só. Então, o 10 de copas, Virgem. 10 de copas fala de bem-estar, melhora no teu corpo, tá? É uma carta boa. Área profissional é o Rei de Copas, que pode falar de um homem agradável, que te ajuda, que é benevolente aí dentro dos assuntos profissionais, tá bom? Se você vai passar por entrevista, é uma carta positiva também, que a entrevista flui bem. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, é uma carta que simboliza a facilidade de obter a ajuda de algum homem, entendeu? Olha, área amorosa é o julgamento. O julgamento fala de situações que não estão resolvidas e que vêm à tona. Então, às vezes, sentimentos que não estão resolvidos, às vezes a relação não está muito boa, você não entende o porquê, mas ela tem um pezinho no passado, né? O que está faltando de ser resolvido nessa história? O julgamento. A gente é julgado por aquilo que a gente fez, é passado. Então simboliza muito situações do passado que impedem o andamento aí do teu presente. Então você precisa resolver elas com a pessoa amada. Se você está conhecendo alguém, essa carta ela pode simbolizar assim que às vezes um ex seu ou um ex da outra pessoa pode ser que esteja interferindo de algum modo, né? Seja a pessoa chegando, ou às vezes a pessoa que você tenta algo não está conseguindo se libertar, ou você não está conseguindo se libertar do passado. Enfim, então pede aí que você tenha essa atenção. E se você não tem alguém, essa carta às vezes ela pode dizer que você está preso ainda a situações do passado e que você precisa resolver, tá? Nem que seja dentro de você. Sua cor. Então, sua cor hoje eu vou te indicar o verde água, tá? E você pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Pouco de cuidado. Se você já tem relacionamento amoroso, cuidado com a parte sexual. Diz aqui que uma das partes tende a ser um pouco mais bruta, menos sensível dentro da relação sexual. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde, Libra. Cavaleiro de Paus é uma carta de vigor, energia crescente, a carta do esportista. Se você lida com esportes ou faz musculação, coisas assim, hoje é um dia de muita produtividade. Área profissional, 8 de espadas, é uma carta de caminhos difíceis, diz que você se sente entre situações difíceis para tomar decisões, né? E você vai ter que ter paciência e pedir que Deus seja o teu socorro. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil também. Muitas vezes essa carta representa cilada, né? Ou seja, armadilhas feitas aí difíceis de você conseguir superar. Muita oração mesmo. Se você está à procura de vaga, também fala que a situação está uma cama de gato, né? Área aqui amorosa é o 5 de espadas. O 5 de espadas fala muitas vezes de situações de planejamentos que não dão certo, planejamentos que são opostos ou
seguem um destino que você não queria dentro da relação, né? Então tenha isso em mente e saiba aí lidar com a questão. Infelizmente não é um dia que favorece muitos planos, por muitas coisas em prática, diz que você tem que revisar aí os seus pensamentos, aquilo que você entende da relação. Você está conhecendo alguém também, né? Cuidado com os planos e revise aí os seus planejamentos. E se você não tem alguém, cuidado também, mas eu creio que você já está percebendo que a visão que você tem de renovar a tua vida amorosa, ela não está muito condizente com a realidade. Tá na hora de peneirar aí para enxergar mais as coisas. Bom, sua cor. Eu vou te indicar o amarelo e você pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, ok? Olha, dados astrológicos, dificuldade aí de se planejar, de se organizar dentro das questões estudantis. Não se esquece aqui do baralho da criança no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, a carta 10 de ouros. É uma carta de boa realização, de estrutura, né? Do teu corpo físico. Área aqui profissional 4 de ouros. É uma carta de trabalho, de rotina. O lado bom é que você consegue se regrar aí para fazer o que precisa ser feito, tá? Mas geralmente é uma carta de muito trabalho. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa, diz que você tem desempenho profissional. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, para mim o 4 de ouros ele pode simbolizar sim um emprego à vista para você se candidatar. O 9 de ouros, na área amorosa, ele simboliza muito, nossa, tudo ouros para você hoje, hein? Sua vida tá um tesouro. Área amorosa, 9 de ouros, fala de realização de planos, né? Concretização de planejamentos. Então, aquilo que você está planejando dentro do relacionamento para hoje tende a dar certo. E você percebe que você tem resultado dentro daquilo que você quer transformar, melhorar dentro da relação, né? Você está conhecendo alguém? É uma carta que simboliza muito também. Você obtendo mais conquistas dentro dessa tentativa de relação, cada vez mais ganhando mais essa pessoa. Então aproveita. Se você não tem alguém, o 9 de ouros é uma carta que fala assim que você poderia estar colhendo coisas melhores se você tivesse plantado, tá? Então, revise aí os seus hábitos e comportamentos. Bom, sua cor. Vou te indicar o rosa e pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, muito cuidado com questões financeiras. Aqui fala de imprevistos que podem prejudicar o teu financeiro. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, área da saúde, o 2 de ouros. Momento de se manter em equilíbrio, tá? Mas se você tem algum problema, diz que você pode dar uma melhorada, mas ainda há aí muito que melhorar, entendeu? Área aqui profissional, o louco. O louco fala que tá uma loucura. É o seguinte, essa carta ela simboliza muito que é um dia menos favorável para realizar muitas coisas, tá? Você tem aí que entender o andar da carruagem, diminuir o ritmo porque a produtividade cai. Então você tem que prestar atenção, tá? Pode ser que você não esteja no pique ou que o ambiente profissional não esteja favorecendo. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil. Cuidado aí com como você fala, porque você tende a não causar uma boa impressão. E se você não tem e está à procura de vaga, é uma carta difícil também. Diz que ainda você precisa ter a mente mais firme no que você quer, porque você tem um certo desfoque. Área que amorosa é o diabo é a carta da malícia, muitas vezes da mentira, da enganação. Então cuidado, tá? Dentro desse relacionamento. Mas geralmente eu enxergo nele alguma outra pessoa que quer afetar a relação de vocês. Então tenta aí ficar um pouquinho mais quieto para você se blindar dessas situações, tá? Você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Tenha atenção e não deixe que terceiros intervenham, tá? Se você não tem alguém, essa carta ela pode falar de mal olhado, de pessoas que tentam estorvar de alguma forma aí a tua vida, né? Amorosa. Então você tem que cuidar do teu espiritual e ficar mais na sua.
Olha, área que amorosa é isso, você pode usar a cor branca e recitar 18 vezes o versículo da corrente, tá? Dados astrológicos. Paralisia financeira, pelo menos por hoje. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, área da saúde, o 5 de paus, cuidado porque é uma carta de dores, tá? De desconforto muscular. Se você já tem algo, cuidar mais. Área profissional é o 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta boa, diz que você tem capacidade de fazer até mais que o que é pedido, que o que é solicitado, né? Então diz que você flui bem, você consegue até ajudar pessoas. Se você vai passar por entrevista também, diz que você causa ótima impressão, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, o 6 de ouros ele representa muito, eu vejo muito nele a necessidade de você prestar mais atenção na tua vida, porque às vezes você está preocupado em resolver problemas dos outros, você não consegue se focar no teu, tá? Porque diz que potencial você tem. Área amorosa, o rei de espadas. Rei de espadas fala de uma pessoa muito cabeça e pouco coração, muito raciocínio e pouco sentimento, né? E a relação tende a estar um pouco mais fria. Hoje não é um dia de muito envolvimento, mas aproveita para conversar o que tem que conversar, embora eu sinta muita teimosia dentro dessa relação. Alguém tem uma posição muito teimosa e não arreda o pé. Então tenha isso em mente. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, né? Evita fazer muitos planejamentos, é até bom para conversar, mas você vai ver essa questão da teimosia. Então muitos planejamentos não são muito favoráveis, entendeu? Se você não tem alguém, essa carta também não favorece muito. Diz que é difícil encontrar pessoas que te acolham. Bom, sua cor. Você pode usar azul, ciano e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos aqui. Então, cuidado com questões estudantis, viu? Porque aqui está marcando dificuldades, imprevistos, coisas fora de hora. Não se esqueça aqui do baralho da criança no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, área da saúde, Aquário, carta da saúde ao 7 de espadas. É uma carta que geralmente fala que você, como que eu posso dizer, que você tem que se preocupar mais com a saúde das suas vistas, tá? E se você tem algum problema, essa carta pede para você reavaliar a sua situação, porque alguma questão aí você está deixando passar despercebida. Área profissional é o 3 de paus, é uma carta de criatividade, de facilidade aí de renovar e melhorar aquilo que você faz, tá? Você encontrar soluções e alternativas fora da curva. Se você vai passar por entrevista também, fala que você tem criatividade nas respostas, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, olha, é uma carta que diz que você tende a descobrir novas oportunidades, mas não necessariamente para hoje, né? Mas você descobre hoje, mas não necessariamente para hoje. Área amorosa é o As de Paus. As de Paus eu apelidei de carta do foguinho, né? Uma carta de desejos sexuais, sensuais, só que ela pode apagar, por isso que é um foguinho. Depende muito de como tá a outra pessoa. Se a outra pessoa estiver num clima muito ruim, ela corta o teu barato, tá bom? Você tá conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr. Se você não tem alguém, então, tem o foguinho aí, mas se não tem ninguém para ajudar a incendiar, ele tende a apagar, tá bom? Mas desejo você até sente, mas passa. Fica tranquilo que passa. Bom, sua cor eu te indico o vinho, pode recitar 2 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, facilidade de realizar as coisas em família, tá bom? Não esquece do baralho da criança no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Peixes, chegamos a ti, peixes, olha só. O 10 de paus é uma carta de melhoras à custa de muito sacrifício. Então, se você tem algum problema, vai ter melhoras, mas tem que fazer tudo e mais um pouco que é recomendado, tá bom? Se você não tem nada, mesmo assim, tome cuidado.
você pode ter alguma indisposição, mas no decorrer do dia, se você tiver a devida cautela, você restitui a tua energia. Área profissional 7 de copas é a carta da ilusão, tá? Da ilusão e da fantasia. Cuidado com o que você vai fazer hoje, para você não se iludir, criar expectativas exageradas, né? Então observa contratos, coisas assim muito técnicas e de grande porte, o ideal é evitar por hoje. Se você vai passar por entrevista, o 7 de copas fala de você tomar cuidado com a imagem que você passa, que não é muito boa, tá? Ore bastante, tente mudar essa situação, e se você está à procura de vaga, cuidado para você não se iludir, às vezes pensando que uma determinada vaga vai surgir, ou que alguma questão vai acontecer, e às vezes isso está fora da realidade. Área amorosa é a carta 8 de copas, é a carta da desistência, do abandono, mas por você tende a desistir ou abandonar alguma questão dentro dessa relação, né? Entregar os pontos, nem que às vezes em outro dia você tenha forças para voltar e fazer, mas por hora você deixa de lado, né? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, pode cansar um pouco de tentar persistir nessa conquista, né? Você precisa de um time, respeite esse time, esse tempo, né? Para ver se depois em outros dias compensa ou não ainda lutar por essa situação. Se você não tem alguém, você também entrega os pontos por hoje. Não é um dia assim que tem grandes acontecimentos, até porque você evita também, né? Bom, sua cor. Eu vou te indicar hoje, você pode usar o bege, pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Olha só, ânimo para lidar com assuntos em família, né? Você tem mais disposição, tem mais vontade aí de lidar com questões familiares hoje. Não se esqueça aqui, né? Que Deus te abençoe. E agora nós vamos para a energia geral. Então, simbora. Simbora, simbora, simbora. Bom, vamos lá então. Você que escolheu a carta aqui, né? Sem querer eu misturei o baralho de ponta cabeças, agora vai ficar assim. Se você escolheu aqui a carta da cobra, deixa eu deixar mais no meio aqui para você. Você escolheu a carta da cobra, vamos lá. Carta é quando a gente se reúne com um monte de crianças em volta de uma mesa grande. Aí cada uma coloca na mesa uma peça de quebra-cabeça que só ela tinha e todo mundo brinca de montar junto. Valorize nos grupos as qualidades individuais. Essa carta é a carta da cooperação. É uma carta boa que fala assim que é um bom dia para você encontrar ajuda de outras pessoas, né? O dia flui melhor através da cooperação de outras pessoas com as suas questões. Mas é uma carta positiva. Só que aquele momento que o dia flui mais, é aquele dia que flui mais se você pedir ajuda, se você tiver uma equipe, se você tiver um pessoal aí com o qual você possa contar, tá bom? Que mesmo você não tendo, hoje você pode criar, porque a energia favorece isso, para que o seu dia tenha equilíbrio. Olha, se você escolheu aqui a carta do navio, é quando a gente não tenta convencer ninguém, a gente deixa o outro fazer as coisas do jeito que ele quer, porque confia nele e sabe que ele pode fazer as coisas muito bem. Deixe que os outros expressem sua própria sabedoria. Essa carta aqui é a carta da paz. A paz, ela simboliza a tranquilidade, a calmaria, né? Que as coisas entram em equilíbrio. Então é um dia mais tranquilo para você, um dia mais light, mais leve, mais solto. Aproveita aí para você diminuir o teu ritmo, descansar mais, fazer as coisas num ritmo mais leve, com isso equilibrar e organizar melhor a tua vida, tá bom? Estas são as previsões, que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita.